Hello students, good morning, here is teacher Rafael e hoje eu vou trazer mais um resumo das aulas do Centro de Mídias SP, especificamente de 9th grade, nono ano, about energy. Vamos continuar falando aí sobre energy, and this is the second class, essa é a segunda aula. Então essa é para você que perdeu a aula, que é um resumo dos principais tópicos, das principais atividades que foram desenvolvidas aí. Então eu peço para vocês compartilharem aí com quem não conseguiu assistir. Peço para vocês deixarem comentários aí caso haja alguma dúvida. Vai estar postado lá no Google Sala de Aula. Vamos divulgar aí nos grupos para que todos tenham acesso aí às aulas. Ok, everybody? So, let's see the skills. Vamos ver aqui as habilidades que nós vamos desenvolver aí nessa aula. Então, são habilidades do currículo paulista. Então, temos aí fazer uso da língua inglesa para expor ponto de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. Então, lembra que a gente já estava falando de argumentação nas aulas de orientação de estudos, principalmente o nono C aí, que é a minha sala. Nós temos aí também utilizar conectores e indicadores de adição, condição, oposição, contraste, conclusão e síntese, como auxiliares na construção da argumentação e intencionalidade discursiva. Ok? Então nós vamos focar aqui nos indicadores de adição, condição e de contraste. Ok? Nós vamos em inglês chamar de linking words, que são palavras, expressões utilizadas para adicionar ideias, para oposicionar ideias, contrastar ideias, concluir ideias dentro de uma oração, ok? Então, como sempre aí nas aulas, nós vamos colocar lá what I know, what I want to know, what I have learned. Então, o que eu sei, what I know, what I want to know, o que eu quero saber sobre energy, what I have learned, o que eu aprendi sobre energy, ok? Então, toda aula a gente vai utilizar esse chart aí para descobrir o que a gente conseguiu desenvolver com relação às habilidades, ok? Então, vamos lá. Então, inicialmente aqui eu separei um chart com algumas expressões que nós chamamos de linking words, ok? Então, nós vamos focar nessa aula especificamente nas expressões de contraste, ok? Que no caso dá uma ideia de oposição. Nós vamos focar também aqui nos linking words, nas expressões de condition, que são condições, e as expressões de addition e adding ideas, adicionando ideias, ok? Então você tem diversas palavras aí que podem ser utilizadas quando você está escrevendo um texto argumentativo, ok? Essas palavras em português nós chamamos de pronomes relativos, conjunções, e elas servem para unir duas orações, ok? Então essas ideias de contraste, elas vão dar uma ideia de oposição. Então nós temos aqui however, no entanto, but, mas, yet, ainda, nós temos whereas, além do que, while, enquanto, on the one hand, por um lado, on the other hand, por outro lado. Então, essas ideias, essas expressões, elas vão ser usadas dentro de textos argumentativos, vão expressar oposição, contraste, ok? A mesma coisa acontece aqui com as adições. Quando eu quero adicionar uma ideia a mais, ok? Então, você tem aqui moreover, além do mais, also, também, besides, além, in addition, adicionando, what's more, o que mais, not only, não somente, but also, mas também. Então, quando você utiliza dentro de um texto essas expressões, você vai utilizar com o intuito de adding ideas, adicionar ideias. E nós temos as linking words of condition, que vão expressar condições, ok? Então, você tem aqui as long as, ao menos que, unless, ao menos que, if, se, provided that, né, que é além disso, o whether, que também vai expressar aí condições. Então, nós vamos analisar algumas frases, lembrando que nós vamos ter que utilizar o vocabulário da aula anterior, about energy, ok? Então, vamos lá. Então, ideia de adição, addition.
Então, a teacher, na aula dela, utilizou essas expressões aí, esses modelos, esses exemplos, ok? Not only the cake, but also the orange juice was good. Então, olha lá, not only, não somente the cake, o bolo, but also, mas também, the orange juice was good. Então, ó, não somente o bolo, mas também o suco de laranja estava bom. Ok? Então, dá a ideia de adição. Estou adicionando ideias aqui, estou adicionando informações, né? Não somente o bolo, mas também o suco de laranja estava bom. Então, percebam e firam aí para vocês conseguirem interpretar a ideia de adição que essa frase nos mostra. Ok? Olha aqui também um outro exemplo. Besides being renewable solar energy, does not harm the environment. Além de ser renovável, vírgula, a energia solar não prejudica o meio ambiente. Então, olha só, é uma adição de ideias, né? Além de ser renovável, a energia solar não prejudica o meio ambiente. Ela usou aqui, qual é a linking word que ela usou aqui? Além, besides, ok? E em cima aqui, not only, but also. Agora vamos ver algumas frases que expressam condition, condição, ou seja, vocês percebam que essa frase, para que ela haja sentido, é necessário ter uma condição, ok? If you don't listen to me, we will not understand the explanation. Então, olha só, olha a condição que tem aqui. Se você não me ouvir, você não entenderá a explicação. Vocês conseguem perceber a condição? Qual é a condição que eu preciso ter para entender a aula? Ouvir. Olha o segundo exemplo aqui. Unless you pay attention, we will not understand the explanation. A menos que você preste atenção, você não entenderá a explicação. Então, olha só, tem que ter uma condição. Tá? Esses são dois exemplos bem idênticos. Então, você tem aqui o if, né, que é o se, que ele expressa essa ideia de condição, e o unless, que é a menos que. Ao menos que você preste atenção, você não entenderá a explicação. Então, isso é uma ideia de condição. Precisa haver uma condição ali para que você entenda a aula. Quais são elas? Escutar no primeiro, né? Listen to me, e pay attention in the second sentence. E nesse terceiro exemplo aqui, nós vamos ter a ideia de contrast, a position de oposição. Então, olha só, como que as ideias se opõem aqui, ok? Então, vamos lá. Although she likes math, she decided to study languages. Então, olha só, apesar que ela gosta de matemática, ela decidiu estudar linguagens. Então, a ideia de oposição, ela gosta de matemática, porém ela foi estudar languages, linguagens. Então, esses linking words vão dar essa ideia de oposição, de contraste, ok? O but, o mas, né? O however, no entanto, entretanto. Olha o outro exemplo aqui. We all tried our best. However, we lost the game. Todos nós demos o nosso melhor. No entanto, nós perdemos o jogo. Então, conseguem perceber aí essa ideia de oposição? Por mais que eu tenha dado o meu melhor, nós perdemos o jogo, ok? Então, tem aí o linking word, however. Então, é muito importante, extremely important to use these sentences, expressions, these linked words in our texts. É muito importante que a gente use essas sentenças, essas expressões nos nossos textos, tá ok? Isso aí deixa o nosso texto mais bem elaborado. Principalmente para vocês aí que estão no nono ano, né, que pensam em prestar uma ETEC, né, ano que vem está no ensino médio, que precisa estudar para vestibular, FATEC, enfim. É muito importante isso, ok? Então, nessa aula a gente focou em addition, condition, contrast, opposition, e pretendemos focar aí nos outros linking words aí nas próximas aulas. Ok? Então agora qual é a missão de vocês? Utilizando o vocabulário da aula anterior, about energy, vocês vão criar frases utilizando linking words.
com a ideia de addition, condition, contrast, ok? Então, tem um exemplo aí, ok? Natural gas is example of non-renewable energy source, but wind is example of renewable. Então, olha só, o gás natural é um exemplo de fonte de energia não renovável, mas o vento é um exemplo de energia renovável. Então, esse exemplo aí. Então, eu tenho aqui uma oposição de ideias, né? Tenho não renovável, renovável. A linking word utilizada aqui é o but, que dá essa ideia de oposição mesmo, né? De contraste. Ok? Então, outros exemplos aqui para vocês. Olha lá. Então, vamos identificar se cada frase dessa vai dar essa ideia de contrast, addition, condition. Ok? Solar energy is a renewable source of energy. However, the amount of sunlight that arrives at the Earth's surface is not constant. Então, olha só, a energia solar é uma fonte de energia renovável. No entanto, a quantidade de luz solar que chega na superfície da Terra não é constante, ou seja, dá uma ideia de oposição, ok? However, olha lá o linking word, opposition, contrast. The second one, unless we save energy, we will not have the planet. Então, olha só, unless, lembra? Unless, eu tenho aqui uma condition. Então, eu tenho uma condição para salvar o planeta, para ajudar o planeta. Qual é ela? Save energy. Então, unless, ao menos, que nós economizemos energia, we will not help, nós não ajudaremos o planeta, ok? Save aqui é no sentido de economizar, ok? The third one here, not only nuclear energy, but also petroleum is a source of non-renewable energy. Então aqui eu já tenho linking words expressing addition of ideas, adição de ideias. Então, não somente a energia nuclear, mas também o petróleo é uma fonte de energia não renewable, não renovável. Então aqui eu tenho uma ideia de addition. Então, the first one here is contrast, opposition. The second one here is condition. We have a condition here to help the planet. And the third one here we have addition. Então, é muito importante que vocês consigam fazer essa reflexão, essa inferência aí com relação às condições, né? A cada tipo de sentença aí, de expressão, ok? Então, o que vocês vão fazer? Utilizando o vocabulário da aula anterior about energy, vocês vão criar frases utilizando os linking words, ok? Bom, galera, por hoje é isso. See you in the next class. Qualquer dúvida, é só me chamar, só me contatar, estarei à disposição aí. Ajudem a compartilhar aí com quem não teve acesso ainda, beleza? Bye, bye. See you in the next